E é isso aí, meus amigos. Alô, Nossa, alô, Várzea querida do meu meu Deus. coração. Aqui quem fala é o cara que grita tão alto que o microfone clipa, mais conhecido como o primeiro narrador da primeira campanha do RPG de Várzea, o Felipe. E sejam muito bem-vindos ao que é a nossa segunda, segunda sessão one-on-one, ou seja, com apenas um jogador, fazendo o que é essa transição de temporadas, né? Saindo da primeira temporada para a segunda temporada, explorando um pouco mais desses jogadores, desses personagens complexos. E comigo hoje, ninguém mais, ninguém menos do que o nosso grande artista, o homem responsável por fazer esse mundo que vive apenas em nossas imaginações, Nossa. ilustrar a rede social do RPG de Várzea, os nossos queridos podcasts. Ele, André, o Caveira, meus amigos. Seja muito bem-vindo, André. E... Preparado para essa, obrigado. Tô sempre aqui. Em sós. preparado para essa sessão sozinho? Hoje, finalmente, a gente vai poder escutar sua voz mais do que do Marcelo. Nossa, pois é, viu? Um alívio aí pra todo mundo que acompanha a gente. Finalmente um episódio E gravado. falando em Marcelo, terça-feira a gente gravou a sessão individual dele, né? Então, pro pessoal que tiver a fim de escutar, já vai estar saindo na semana que vem. Mas fiquem ligados que enquanto a gente estiver fazendo essas sessões individuais, a gente vai estar fazendo pelo menos 2 podcasts por semana, né? Então, fica ligado que dá para assistir elas presenciais com tranquilidade. E a gente vai estar esperando vocês. Mas para fazer isso, vocês têm que seguir a gente lá na Twitch, tem que curtir, comentar, compartilhar, mandar para um artista novamente. Será que a gente manda para um artista hoje também, André? Mandar para um Ah, não, artista de artista tem um BH? olhar tão crítico, eles vão achar ruim meus desenhos. Vai nada, vai nada. E eu queria, antes da gente começar, só lembrar que durante a nossa sessão, a gente usa umas artes que não são desenhadas por você também, né, André? Como referência. Porque nem sempre dá pra gente ficar ilustrando todos os NPCs. Então essas artes não são do André, elas são de referência, mas é muito claro quando a arte é feita pelo André, porque tem aquele toque especial do Caveira, aquela digital do Caveira. E segue a gente lá no Instagram e segue o Caveira também, né? Você, André, faz uns ótimos quadrinhos, umas ótimas artes lá no Instagram, divulga pro pessoal. Então segue ele lá que também dá essa É, moral tudo nosso. pro pessoal que é do RPG de Várzea. Não é mesmo? Eu É acho que mesmo? já ficamos muito tempo nessa grande introdução, então a gente pode começar a jogar um RPG one-on-one. Ai, Jesus Cristo. Sem meus coleguinhas eu não consigo, velho. Meu Vamos Deus. lá, André? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Coisa boa. Essa sessão ela começa um pouco diferente de todas as outras. Ai, meu Deus. Enquanto os seus camaradas estão no chão, o Hélio, o Hélio não precisa mais estar no chão, né? Os ventos batem na cara do Hélio. Como se ele estivesse andando num carro a 180 quilômetros por hora. O vento cobre o seu corpo. E você se sente o homem mais livre desse mundo. Porque na última sessão, você se tornou um pouco mais do que homem. Não é mesmo? Sim. Descreva o Hélio pra gente, meu querido André. Como é o Hum, Hélio enquanto ele voa pelos ares de Azeia? o Hélio, ele é um garoto de uma rebeldia bem incontrolável e bem inconsequente também. Então, o voo dele é sem rumo, como de um passarinho que acabou de ganhar suas asinhas atrofiadinhas, assim, né? O Hélio ganhou um belo par de asas depois da sua última experiência de quase morte. O que aconteceu mesmo? E então, na tentativa de amplificar o controle do gume da brasa e triangular uma força ali com o Io Angel, nosso querido druida, o Hélio acabou sofrendo uma leve alteração corporal, onde o corpo dele se tornou uma pedra brilhante, o corpo dele enrijeceu como uma casca, uma crosta, mas minutos depois isso rachou e ele estava ali como
um peeling, sabe, como melhor tratamento de pele de Arzeia, e ele voltou novinho em folha, mas com um lindo par de asas que ele ganhou, que são asas finas, são delicadas, mas elas são compridas, assim, e elas têm um formato sinuoso e meio irregular. Não irregular, Uau! mas assim, sinuoso, assim, não é um formato convencional de uma asa, assim, não seria uma asa de anjo, né, é uma asa de algum bicho exótico. É, de algum pássaro aí. E te fazer uma pergunta. A asa do Hélio, você acha que voa que nem os super-heróis da Marvel, que não precisa fazer nada, só flutua e ela fica aberta como se ou Um ela planador, bate né. rápido que nem um beija-flor, bate forte, faz grandes braçadas. Como é o voo de Hélio pelo céu? Nas primeiras batidas de asa, assim, ele voou feito um filhotinho perdido, utilizando as asas mecanicamente, até perceber que é algo muito mais místico do que uma asa física. Então eu acho que o voo dele vai se aprimorando e vai tomando um desenho mais limpo com o tempo, Eu assim. fico Então ele voa imaginando de mais místico mesmo, um voo mais É, rápido. e eu fico imaginando que, assim, no início você batia a asa forte, você não planava, e agora você até consegue sentir porque pra você calor não é muita coisa, né. Mas você É, vê que a asa, ela vibra com calor também. Tipo assim, é como se ela tivesse no céu, ejetando energia enquanto ela voa, como se fosse um jeito meio Iron Man de voar, sabe. Eu fico imaginando, assim, você aham. vibra a asa não só É, batendo, mas também soltando leves jatinhos bem pequenininhos, bem imperceptíveis de fogo. Ou seja, na minha opinião, assim, na minha visão, pelo menos como eu estava imaginando, o Hélio voa não só como um pássaro, mas meio como um balão também, sabe. Tipo assim, esquentando o ar em volta. como um Zeppelin, assim, né. Exatamente. Sim. Mas qual foi a no início dessa jornada, desse aprendizado de voar, qual foi a coisa mais engraçada, mais atrapalhada, bem Hélio mesmo que aconteceu Uhum. enquanto o Hélio estava aprendendo a voar? Eu acho que ele comeu algumas moscas, eh, assustou muitos viajantes que estavam ali de balão, e vira e mexe ele foi atacado por um bicho alado ou outro, mas nada que oferecesse muita ameaça, assim, não. Acho que a aparência do Hélio é de um animal, de uma criatura que que não é qualquer bicho que iria avançar nele. Né, criaturas menores se sentiriam ameaçadas e Sim. desviariam, se assustariam. Ele dispersou arrevoadas de patos, ele e por aí, né. E além das asas, você consegue descrever um pouquinho melhor o Hélio pra gente? Como ele tá se Olha, vestindo, como que é o cabelo dele, como que é o rosto de Hélio? a sobrancelha do Hélio, que é uma geralmente ela é diferente da cor do cabelo dele, que ele tem um cabelo laranja e sobrancelhas grossas bem escuras. Essa sobrancelha ficou do exato mesma cor do cabelo dele, e ele tem certa penugem, assim, também, em extremidades do corpo, do ombro, no cotovelo, algo muito tímido e muito sutil, assim, que dá mais uma textura do que volume mesmo. Você já viu aquelas fotos de reconstrução de dinossauro? Que na verdade dinossauro era cheio de pena e que as penas eram meio Uhum. coloridas? Você acha que Sei. as Aham. penas do Hélio, elas são de monocromáticas ou tem essa noção um pouquinho mais coloridinha, assim? Como que você Eu pensa nisso? acho que é uma são penas, assim, bem quase decorativas, assim, Eu que mesclam um branco bem alvo, assim, e que ele reluz com um pouquinho de laranja e um rosa claro, assim, meio cor de pôr do sol, assim, ele tem eu uma gosto muito da ideia de, tipo assim, hã. de a pena do Hélio, ela ter cor diferente dependendo do horário do dia, né, da luz, que nem o olho verde de Uhum, algumas pessoas, sabe. Tipo assim, no escuro ela é assim, assim, é como se ela reagisse diferente ao calor, né. Eu gosto dessa aham, ideia, assim, delas sim. ter essa reagir diferente à luz do que as coisas normais, assim. Uhum. E o olho dele também, o olho dele tá um pouco mais claro, assim, mais reluzente.
quase chegando no laranja do cabelo, quase chegando nessas cores quentes, assim, né. E a pele do Hélio também, que tem esse aspecto meio bronzeado, mas meio quente, né, eu acho que ela tá um pouco mais forte também, tá um pouco mais quente a cor da pele Eu dele, e tá go lisinho. eu gosto de pensar também que, a pele tá mais quente, principalmente por causa das veias, saca? Tipo assim, é como se as veias do corpo do Hélio, o sangue tivesse mudado um pouco de natureza, e em vez de você ter Uhum. só sangue correndo pelas veias, o fogo interno do Hélio agora tá co e aí meio que ilumina a pele de forma diferente, como se tivesse uma iluminação interna, e por isso que ela tá com essa cor mais quente, sabe? Como se agora ele sempre andasse meio pré-aquecido, sabe, meio assim, Acabou de morninho, sair ele do tá do morno. micro-ondas. É. Mas, se eu não me engano, você estava até seguindo um aliado seu, né, no final do seu da última sessão. Então, em meio a esses voos iniciais, a esses momentos de pulo e voo, e você começou voando que nem uma galinha, e agora já tá pegando a manha, e cada vez que você chega mais no ar, eu acho que quanto mais você se acostuma com o ar, me corrija se eu tô errado, menos atrativo se sente o chão, né, eu imagino. Como que tá essa relação? Sim, eu acho que o sentimento é uma confusão física, assim, né. Antes você caminhava e agora você tem que se acostumar com a massa do ar, a densidade, a velocidade do ar. Mas ao mesmo tempo, na cabeça e no interior do Hélio, pra variar, tá um grande conflito, porque o que ele entendia como liberdade, agora ele provavelmente tem, mas, né, o que fazer com a tal liberdade? Aquela frase, né. Então, é uma confusão se ele sequer deveria estar voando, porque ele sabe Uhum. que ele tem responsabilidades em terra, Sim, sabe? Uma eu coisa gosto assim. disso. E você tá voando nesse momento, nesse local que é um local muito acidentado, né. É como se fosse uma série de ravinas e montanhas e penhascos então o vertical aqui, ele é realmente você sente a noção, né, quanto mais para alto você voa, mais uma visão você tem, mas você também perde visões do caminho e lidando com esses erros, com esses pássaros, com os ataques, em meio a lidar com essa situação, você que estava seguindo ativamente o seu aliado, em meio a esses conflitos, rapidamente, eu diria no primeiro dia de viagem, porque são dias, né, para a cidade, então, no primeiro dia de viagem você perde a sorte. E aí você sente, pelo primeiro momento, uma sensação de solidão. E eu diria que isso acontece na primeira noite, na verdade. Você que estava tomando a distância, observando por cima, o que antes tinha os lagartos indo de um lado para o outro, lagartos grandes, lagartos pequenos, as aves que te seguiam. Chega aquele momento do dia, ou melhor, da noite, que só tem um silêncio. E é claro, aqueles barulhos de predadores, de corujas que às vezes são maiores do que elas deveriam ser. Aquele Uhum. leve uivado e rugido que ressoa na distância. E é a primeira vez em muito tempo que o Hélio tá tão sozinho. Eu queria saber o que o Hélio faz quando ele se sente sozinho assim. Mano, eu ainda tenho meus pertences, assim, Sim, sim. Você objetos tá com a de maioria dos seus pertences. Tá com a ração que você uhum, tinha, né, tipo assim, tá com uhum. Então, o Hélio vai para o topo de uma montanha uhum, e pousa. Pela uma das poucas vezes que ele pousou, assim. Acredito que uhum. nesse tempo voando ele pousou poucas vezes, ele estava se adaptando e curtindo a nova forma. Então ele pousa pela uma das primeiras vezes, assim, num cume bem alto, e ele vai tentar tocar a flauta que ele tinha, que ele tocava junto com o Biquíni Escavadão, lá no começo, pré-Órfãos de Várzea.
Então Qual eu é a acho música que, que você tá assim, tocando? o Vamos dar não trabalho para o Marlon. sei lá, Like a Virgin da Madonna, ou Chupa, produtor. uma versão flauta boliviana, assim. Dá mais detalhes, Aí mais detalhes. não, é gastação. Mas é porque eu penso que o Hélio tá num momento muito melancólico. Ele não voltou o mesmo, sabe, ele não Uhum. dessa transformação, ele não voltou o mesmo nem por fora e nem por dentro. Então acho que ele tá tentando se conectar com novas verdades, assim. Ele tá Posso, tentando aprender a caçar, ele tá tentando caçar, sabe, tá posso fazer uma tentando proposta? hum, Eu acho que quando você voltou da sua transformação, seus ossos ficaram um pouco mais leves, saca? Pra você poder voar uhum, mais tranquilo, como se tivesse passado por uma transformação. E porque você tá em muita velocidade, geralmente você não consegue puxar ar quando você tá fazendo. Os pássaros, eles não puxam ar enquanto eles estão voando, fazendo rasante. Então eles têm um diafragma que consegue segurar ar por muito tempo. Então eles uhum, não, eles têm mais, eles conseguem não ter que respirar o tempo todo, mas respirar mais por menos tempo, mas mais profundamente, né? uhum. E eu acho que o seu diafragma mudou. Então você quando você tava soprando e tocando flauta antes, Uhum, agora o seu aparato interno de respiração mudou. Então você meio que tenta tocar flauta, tenta fazer o Like a Virgin, versão flauta boliviana, mas sai tipo um paradinha da nossa, da Pornita? tô brincando. Nossa! Mas, assim, No sai não sai a mesma coisa, saca? Tipo, aham, você não consegue, é como se o instrumento que você conhecia, sabia tocar, ele essa habilidade que você tinha foi substituída. Eu queria uhum, fazer essa proposta pra você, você pode falar não ou sim, mas e aí eu imagino que você tem que ser contempla por um momento meio que a mudança mesmo. Tipo, uhum. Mano, então, ele com ele com essa mesma flauta na mão, eu vou eu vou dar um handcraft nessa flauta. uhum. Posso? Pode? E vou tentar, né, com as mãos, assim, ardentes, moldar ela pra tentar transformar ela em outro instrumento, assim, tentando achar sabe, aonde que vai encaixar ali. Aí eu acho que eu tento fazer uma pequena trombeta, assim, Aham. com a Que flauta. exige mais potência, né, tipo assim, que agora você É, consegue sim. ter mais como se fosse uma e eu gosto disso, né, então, pra quem não lembra, né, mas o handcraft é basicamente você produz um fogo, né, então eu imagino que a sua mão aquece e aparece o fogo, e o fogo consome essa flauta que era uma coisa muito mais frágil e mais, eh, era aquela flauta meio de pan, né, eu imaginava, quando eu estava pensando. Sabe, aquela Uhum. flauta que tem vários tubinhos e você Sim, sopra sim, assim? sim. E aí você transforma isso numa trombeta que parece um chifre mesmo. Parece, tipo Uhum, assim, como se fosse um grande chifre e você toca. E eu imagino que o som dessa trombeta é tão forte, mas tão forte quando você toca essa primeira vez, que meio que assim, eh sai até um pouquinho de fogo, né, por exemplo, quando você sopra, sabe, da uhum, parte de fora da trombeta, e você sente a ar em volta de você tremer, o ar em volta de você, ficar tão quente, e você sente essa força mais esse fogo mais forte, essa temperatura maior que você consegue trazer. uhum. Como E se nesse fosse canalizando, né, no isso. sim. E nesse momento você vê uma estrela caindo. Literalmente, não, literalmente, figurativamente, desculpa a palavra errada. Um brilho no céu, fazer um rasante do seu lado e não tocando no chão, mas continuando pelo horizonte. Mas é incrível que mesmo no calor que você tem que você produziu nesse lugar, quando essa esse OVNI, né, basicamente é um OVNI, né, um objeto não identificado, passou perto de você, ele deixou mais quente ainda. O calor dele Deixou, mais tipo, um forte que o seu. rastro?
Um Exato. E rastro? você vê Aham. um rastro de uma mistura de LED, tipo assim, sabe quando no videogame a pessoa corre e fica tipo um LEDzinho atrás, só que Aham, também fumaça. E você vê que ele voa pela distância. Mas ele não toca o chão, ele continua. aham, entendi. Nesse momento, então, uma coisa muito bizarra vai acontecer com ele pela primeira vez. Ele vai respirar fundo e vai sentir o cheiro do fogo. Ele vai sentir um cheiro, sabe, desse rastro, como se agora ele conseguisse distinguir o tipo de um tipo de calor do outro, Eu quero que você faça pra sabe. mim um teste, primeiro teste de Ai, Hélio nessa isso. sessão, de discernimento de realidade, ou seja, com sabedoria, por favor. É, tá bom. Eu vou te dar mais um por causa do fogo. 2d6 mais um. Beleza. 9. É isso que a gente gosta de escutar. Delícia. Que acontece? Nesse momento você sente um cheiro e você pode fazer uma pergunta sobre esse cheiro. Sobre o cheiro? Ah, Tipo não, tipo sobre o objeto, né, é, sobre né, o sobre o que você tá ocorrido. discernindo. É, não é sobre, Aham. cheirinho de peido. Não, não é É, isso, não. cheirinho de amaciante fofo, não. É tipo, então eu quero saber de onde partiu, qual que é a origem, assim, de onde que isso saiu pra cair? Você Qual foi o ponto sente o de cheiro, partida dessa estrela aí? Estrela. beleza. Você sente esse cheiro e é como se você estivesse usando esse sentido pra se conectar com o objeto, Ó, entender. salve pro AJ que se juntou ali, ó, na Coisa boa. Eh, e você consegue a sua cabeça é como se fosse reconstruísse a sua memória. É como se você estivesse lembrando do objeto quando ele passou por você, e você vê uma ave de fogo. A ave de fogo que você conhece. Ficava presa na gaiola no teto da sua casa. Você vê que o rastro de onde veio o fogo, a trajetória é dessa ave de fogo. Mas mais ainda, mesmo em sua velocidade incrível, você reconstruindo essa memória, você vê que ela olhou nos seus olhos enquanto ela como passa assim o voo passou, né? enquanto ela passava, Uhum. e você tem certeza. Você não consegue ler você não faz um metaforando com a ave, né. Não dá pra você saber as emoções de uma ave quando ela mas você tem certeza que ela tá te convidando a você seguir. Doido. Então a estrela cadente que passou foi a É a fênix dando um isso, fall. Então eu acho que o Hélio, assim, no momento que ele percebe que ele junta o Tico com o Teco, ele voa atrás, faz. beleza. Acho que ele E até aí retoma aquele cambaleio, aquele voo, sabe, porque eu acho que tá sobre muito pressão. choque, assim, então o E eu voo quero dele vai saber até mais torto. como que é o Hélio tentando voar rápido, cara? É isso que eu Cara, o Hélio tentando voar rápido, é ele batendo tanto as asas, acho que agora ele bate as asas um pouco melhor, mesmo que não precise tanto assim, mas isso também ajuda na velocidade. Mas ao mesmo tempo, ele faz assim com as pernas, como se estivesse nadando, sabe. Ele faz assim com as pernas como se estivesse nadando e fazendo um assim, como se estivesse cavando, sabe. eu gosto Então muito. ele voa como se um urso ganhasse asas, sabe, Ah, como se sim. uma coisa muito trambelhada de Você repente já tem viu asas. o novo Flash correndo, do Ezra Miller? Já, já. Tipo assim, todo Uhum. desengonçados. Eu É, fico nossa. imaginando meio que Aham. o Hélio correndo, nadando no ar. Uhum. E eu quero que você faça pra mim um teste de vigor, de constituição, pra ver o quanto você consegue levar o seu corpo a essas velocidades, quanto você consegue aguentar basicamente, o quanto você consegue usar o seu corpo, as suas asas pra quebrar o Mach 5, saca? Pra ir fazendo quebrando as barreiras do ar, do som, Aham. tá voando. Mano, a gente ganha uma asa e nem o voo é certo. Puta que pariu. Qual que é o é mais nada? Mais É constituição, mais a né? sua constituição, é. Aham. Acho que é boa, porque você usa ela pra Não, poder minha constituição é babado, é mais um. exato, exato. Fica tranquilo. Nossa! 11? 11? Ótimo. 11. No início, é desengonçado.
depois qualquer não é nada, porque qualquer pessoa que estivesse observando isso não conseguiria discernir o hélio de uma estrela cadente. Uhum. E você começa a quebrar barreiras mesmo, quebrar a barreira do som, assim, e Tudo. o mesmo rastro que a fênix estava deixando, você consegue ver que você está deixando o seu rastro. Uhum. E é como se, nesse momento, nessa velocidade, você estivesse entrando na mesma dimensão que a fênix. Eu posso só acrescentar uma descriçãozinha a mais, já que eu Claro. tirei um 11? Eu queria que, tipo assim, enquanto ele tá perseguindo a Fênix, ele usasse o Zuko Style pra manipular esse rastro Uhum. de fogo, calor que essa Fênix tá deixando, pra pisar, usar elas de plataforma, às vezes, pra dar um vum, um impulso, assim, Gosto muito sabe? dessa ideia, eu gosto muito dessa É. ideia. Basicamente, o que você tá fazendo é usando o fogo que a sua asa tá tá criando, pra poder, ao Uhum. mesmo tempo que você tá voando, você correr. Que é o que Aham. você entende, né. E aí é Isso. como se você estivesse fazendo uma passagem, usando o fogo da fênix, e aí você consegue usar tanto a sua velocidade de voando, quanto a sua velocidade de chão, e rapidamente Isso. você consegue alcançar a fênix. Tudo. E aí tem um momento onde vocês estão correndo um do lado do outro. Correndo, né, você tá correndo e voando, e ela tá voando, e vocês estão no ar, e é como se as estrelas em volta de você já viu Star Wars? Tipo assim, que as estrelas começam a fazer aqueles túneis de tanta velocidade que você tá fazendo, e é como se você estivesse vendo essas estrelas mesmo, mas você também tá vendo as estrelas em volta, no chão, porque todas as tochas, todas as fogueiras, todas as chaminés começam a virar isso, e é como se fosse um tubo de luz em volta de você, Oh, que gata. você com a fênix. E você começa a ver que a Mas eu tô, fênix, assim, lado a lado com ela? isso, lado a lado. Ela tá mais rápido às vezes, aí você pega mais distância, então vocês Uhum. estão pare a pare um com o outro. E você começa a ver que o tubo começa a descer, porque a fênix começa a descer também. Uhum. Você quer fazer alguma coisa? Não, mas pode seguir, pode seguir. Beleza. E aí, ou seja, vocês 2 começam a levar o tubo, e só que você tá tão rápido, tá tão veloz, tão focado em correr, em seguir, que você não sabe pra onde você tá indo. E ela Uhum. começa a baixar, 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 e o tubo que antes estava vertical, que estava pra frente, estava horizontal, começa a ficar vertical. Como se você estivesse indo pra debaixo, voltando todo e indo pra terra. Uhum. Indo, 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 até que, como num piscar de olhos, você sente um impacto do seu corpo Ai, no chão. ai, doeu? Só que só que não é o seu corpo, Ah, não é tá. o chão, são Uhum. braços. E você olha para o lado e você não acha a fênix, mas você olha pra cima e uma barba de fogo, um queixo, um cabelo de fogo e um homem de 2,5 metros Hum. te segura, Ah, fica forte. reclamando. Ah, meio que era dentro, assim, mais ou menos, assim, Você mais ou agora menos. você tá nos braços desse gigante. Uhum. Ele é como se fosse um gigante. E ele não usa túnicas, ele não usa, você vê que ele tem braceletes, ele tem colares, ele tem argolas de ferros, você vê que ele tem vários brincos no negócio. Ele usa um pequeno colete, assim, mas é pouca roupa, sim. E você vê que as veias dele brilham da mesma maneira que as suas veias. E ele te impediu de cair, né. E foi pra isso, por isso que você estava nos braços dele. E aí ele te solta. E você vê no centro desse lugar onde vocês desceram, você olha pra cima, agora que você saiu dos braços dele, e você vê um túnel vertical, e você não consegue ver o céu, de tão profundo na terra que você tá. Cacete. O túnel vai, 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 você vê alguns tubos, parecem construções metálicas, mas tá tão longe que a noite, a escuridão da noite apaga tudo isso. E tudo que tem nesse lugar é a marca do impacto de vocês dois e uma pequena fogueira, provavelmente criada pela essência de fogo
que vocês participam, ali no centro. Então, deixa eu ver se eu saquei. A Fênix virou esse mano? Basicamente, você consegue ver, agora que você se pergunta isso, asas similares às suas, saindo das costas desse homem. Só que você vê que as asas são mais de fogo, são mais enérgicas, assim, do que as Uhum, suas. Elas estão incandescentes. uhum. E sim, a Fênix se tornou esse homem. Você Meu vê Deus do céu. que ele olha pra você. Sua voz, ela é ao mesmo tempo mística e ao mesmo tempo humana. É como se, em vez de ser cordas vocais, fosse uma projeção. Mas ela não vem na sua cabeça, ela sai da boca dele mesmo. Uhum. Você vê Ora, que ele espera, né? A voz, essa voz mágica, forte, estranha, mas familiar, tá? Você sente que você já escutou essas vozes antes. Elelior, sente-se. Sente-se, criança. não, eu fico em pé. Ele olha, os olhos dele são completamente de fogo. O olho dele, Como? o olho dele dá uma queimada, uma. Não, os olhos dele são de fogo, assim, não Aham. tem pupila, não tem. Ele olha pra você e. Como? Ainda não era tempo. O que aconteceu? Menina, nem te conto. Primeiro eu fugi de casa, depois eu trabalhei em uma fazenda, depois entrei para uma banda, conheci uma galera, roubei um petrel, minhas roupas queimaram, uma mercenária apareceu, me deu roupas novas, a gente protegeu crianças. Ele olha pra você de volta. Eu sei, eu estava lá. Não é isso que eu estou lhe perguntando, Elelior. Não. Como você despertou? Primeiro, como você estava lá? Ah, o Continha, gente. fecho, gata, o Ele, fecho. ele olha. Eu não lhe deixei em nenhum momento. Em nenhum momento eu não estava lá. Pode falar. Então, eu questionei, então você é o gume da brasa? Não, Elelior. Eu sou seu pai. Do que você me chamou mesmo? Elelior. Seu nome? Bela tentativa, mas eu nem tenho pai. Não. Você tem dois pais. Você é maluco? Eu tenho 2 mães. Que elas não eram suas mães, Elelior. Que elas eram suas raptoras. Que elas eram suas Du sequestradoras. As mulheres que te roubaram da sua família. Agora sente-se. Eu o estou lhe Hélio, perguntando como. Como você. Não era a hora. nessa hora que ele pede pro Hélio se sentar, ele não se senta, ele cai de joelhos, assim, meio desapontado por pela revelação das mães dele. Que por mais que ele fugiu de casa com muito ressentimento, com muito rebeldia, ainda existia a lembrança afetiva, ainda existia um mínimo de apego. E esse mínimo de apego começou a se esvair agora que ele recebe essa informação. Porque, mesmo ele não sabendo o contexto, mas as minhas raptoras foi muito forte para ele. Tipo assim. Ele acaba de colocar as mães dele no mesmo quadro que a Assustadiça, por exemplo. Uhum. Ele olha pra você e. Como criança? Como que elas. Não era a hora. Você vê que pela primeira vez você vê um cara que não tá confiante, mas ele tá. O que você fez? Nessa hora ele tá abaixado e as asas dele vão abrir assim, vrá, vai abrir assim bem Uhum. e ele vai olhar vai olhar para ele assim de baixo para cima e aqui você veio porque você se manifesta agora. Por eu precisei da sua presença, eu precisei da sua manifestação física bem antes. Ele olha. Criança. Tudo mudou agora que eu estou aqui. Tudo mudou quando essas asas apareceram. Você vê que o olho dele começa a brilhar um pouco mais forte, né? Você vê que ele estende a mão na sua direção sem te tocar.
E você vê que, tipo assim, a mão dele começa a vibrar de fogo e o seu fogo começa a vibrar também. As asas suas estendidas começam a esvair luz. E você vê que tem um momento onde as suas asas jogam uma quantidade de luz absurda. E você vê que ele dá 2 passos pra trás. Ele olha pra você e. O Gumi. E aí você vê que você ainda tá ajoelhado. Ele tenta tocar na sua testa. E antes de tocar na sua testa, no primeiro olho, no terceiro olho, né? No momento no chave do negócio, você vê que a sua pele cede por um segundo. E ali, tipo assim, cravado na sua testa, como o terceiro olho indiano, a pedra do gume da brasa vibrando com sua energia total, assim. Hum. E aí ele sente essa energia, e aí ele volta, ele tira o braço, e aí a sua pele volta, né? Como se estivesse crescendo por cima do gume da brasa de novo. Ah, Nossa. Ela dá uma sai e entra, é, assim? tipo o olho a gema da mente do Visão, saca? Ela Aham. aparece e aí ela volta ao Uhum, normal. uhum. Ele olha pra você e o caminho que você está trilhando é um caminho muito doloroso, muito tortuoso. Aí você vê que ele senta. Ele senta em Uhum. volta do negócio. E é um sentar meio selvagem mesmo, né? Ele. Meio selvagem, mas com um pezinho indiano, saca? É uma mistura de primitivo com espiritual, o jeito Uhum, que ele senta. uhum. Com meditativo e relaxado. Aham. Como se E fosse um você. mantra, né, uma posição de mantra, Exato. assim, uma posição de E você vê que ele olha pra você e fala: Nessa jornada você vai ter de fazer uma escolha, velho. É assim que eles chamam agora, não é? Hélio. sim. Você terá que decidir se você vai continuar enquanto o que eles te fizeram, apegado a essa casca de carne que colocaram em você, ou se você vai se tornar o que você verdadeiramente é. Eu gosto da minha carne, minha casca de carne. E, hum, há pouco tempo eu me fiz. Pela primeira vez eu me fiz. E eu não estou disposto a abrir mão disso ainda. Papai. Ele fala com um sarcasmo desgraçado, daquele jeito que ele fala com o Ulfric. Ele, ele olha pra você. Você vê que os olhos dele, eles brilham agora e formam um olhar, sabe? A, a, a barba dele que tava longa de chamas, o cabelo de chamas, ele condensa num cabelo bem vermelho, uma barba bem vermelha, mas agora mais humano do que ele era antes. Você vê que ele olha na sua direção agora com esses olhos mais humanos e você me lembra tanto dela. Quem? Eu acho que eu acho que antes de você decidir quem você vai ser, antes de você decidir se você vai continuar apegado a essa prisão que lhe deram, antes de você decidir se você vai se tornar até mais que eu, que esse é o caminho que você tá agora. Eu acho que você precisa saber o seu passado. Eu acho que está na hora de você saber de onde você veio. Você vê que ele Nessa hora respira, ele ganha a atenção genuína do Hélio. Ele ganha. ele respira fundo. E, gente, agora para os nossos ouvintes em casa, é, a gente vai começar um jogo interpretativo. Basicamente, eu e o André vamos criar agora as origens juntos de Hélio, de Elelior. Ele começa a contar e a gente entra nessa. Como se as chamas da fogueira começam a fazer uma imagem. Isso que nem você tinha feito antigamente. Mas dessa vez, a imagem é mais nítida. É mais perfeito. O controle dele sobre o Uhum. fogo. Ele consegue mudar a cor do fogo. E É é como se a gente refinado, estivesse né. vendo um filme mesmo. Existe, Hélio, uma ilha. Uma ilha onde o tempo não passa. Onde as estações não têm poder. Onde o espaço não a mantém, não há prisão de carne, de matéria. Mas essa ilha, ela é parte desse mundo.
E de vez em quando, ao longo do tempo, ela aparece. Ela aparece vinculada à chama de ambição, de paixão de um humano em necessidade. Essa ilha e a vontade de cada um desse planeta, elas estão vinculadas como feitas do mesmo fogo que brilha e arde, o fogo da vida. Você já deve ter escutado as ideias das fontes da juventude. Essa ilha, ela é a fonte da juventude. E a palavra fonte, ela é misteriosa. As pessoas vinculam fonte como água, mas é fonte de origem. E a origem de tudo isso é fogo. É dessa ilha que você vem. Essa ilha, ela possui uma civilização, uma tribo de seres criados pelo fogo, forjados pelo fogo, que vivem livres dentro dessa ilha. Eu sou um desses. Meu nome é Vir Kidor. Eu sou o rei dessa ilha. Oh, não. Rei é uma palavra humana. Eu sou a origem dessa ilha. Eu sou um dos membros da origem. E o que que o rei, origem dessa ilha, tá fazendo num lugar como esse? Acontece que, como eu falei, a ilha, ela é chamada para a terra pela ambição, pela necessidade, pela paixão de alguns humanos. É isso que determina onde ela aparece. E a sua mãe era uma moça de paixão. Ela era ela era uma ela era uma rainha, uma princesa, uma nobre. Mas ela não se contentava com as casas de luxo, com as camas de tecido caro, de tecido rico. Ela não se contentava com os brilhantes de ouro. Ela estava apaixonada. Aí ele vai Por quem? olhar bem de baixo pra cima, assim, por você? Não. Eu lhe falei que você tem dois pais. Hum. Não, eu não sei quem foi o primeiro amor de sua mãe. Eu não tenho ideia. Quando eu conheci a sua parte humana, o seu ser humano já estava nela. E foi fugindo da opressão, desse, das amarras de ser líder, de ser nobre, de ser. Foi buscando novos horizontes, novos locais, uma nova jornada. Foi assim que ela trouxe a ilha para esse mundo. Mas ela não estava sozinha. Ela não estava sozinha. Hum. Os homens que a perseguiam também entraram na ilha. Os homens que a perseguiam iriam levá-la de volta. Mas a sua mãe, Hélio, ela não acreditava nisso. Ela não acreditava em estar presa. Então ela estava brigando. E ela ia perder, Hélio. Foi aí que eu entrei. Foi nesse momento que eu tomei a decisão, a primeira vez que um membro da ilha protegeu um ser humano. E aí você vê que ele fala isso com uma cara de dor mesmo. Foi a primeira vez que nós interferimos. Acontece, e aí você vê que ele estica a mão e encosta na rocha do seu lado, tirando sua atenção um pouco do fogo, né? E você vê você tá vendo a sua mãe, tá? Não só suas sombras, não só. Você vê uma mulher de pele escura, de roupas de véus quase transparentes, mas com um olhar de raiva e de ódio, brigando, brigando com homens, com anãos, de redes e de crossbows, né? E Com bestas. ela tinha habilidades, assim, de combate ou ela Não. estava só se Não, desvencilhando? ela tava brigando com pura tenacidade mesmo. Aham, com aquela garra materna. Aham. E você vê que ele encosta na pedra em sua volta, e você vê que nasce da pedra uma rosa.
umas flores, da pedra, de pedra pura. Nós, Hélio, nós somos vida. Nós somos mais do que mortais, nós somos a origem da vida. O nosso fogo consegue transformar qualquer coisa em vida. E quando eu, para destruir aqueles escravagistas idiotas, usei o meu fogo tocou a sua mãe. E foi nesse momento, que você se tornou o que você é. Sim, você já estava lá, mas a minha chama, quando em contato com sua mãe, tornou o que você é de verdade. Revelou que e ele aponta para suas asas, para suas veias. Foi nesse momento, Hélio. Nesse momento que você se tornou meu filho. Sua mãe, ela não aguentou tamanha energia que você tinha. Ela não sobreviveu ao seu nascimento. Mas, e você vê que, tipo assim, começa a mostrar isso e ele já muda de assunto, né? Rápido. Mas você é um bebê tão lindo. Você não nasceu com as asas. Você não nasceu com fogo. Mas com um sorriso, com o fogo dela. Eu não sabia o que fazer com você. A parte da tribo não acreditava que você deveria estar lá. Parte da tribo acreditava que você era um sinal do fim dos tempos. Parte da tribo, parte da tribo falava que você era o mundo dos humanos tentando consumir o fogo da ilha. Eu não sabia o que fazer com você. E na minha dúvida, e no momento de dúvida que eu tive, no único momento de dúvida que eu tive, eles voltaram. Eles voltaram e te tiraram de mim. Eu poderia queimar esse mundo para te ter de volta. Eu poderia incendiar esse planeta para te ter de volta. Mas eu achava injusto condenar a humanidade ao inferno do fogo pelo meu erro. Então eu fui com você. Eu deixei eles me capturarem. Eu segui você pro seu destino. E eu vi como aquelas mulheres te trataram ainda melhor que eu o tratei. Eu estava contente em lhe proteger de cima. Eu estava contente em deixá-lo viver essa ilusão, porque você não morreria. Porque um dia você ia perceber, no primeiro momento em que sua velhice humana lhe atingisse com a adaga da morte, você revelaria o que você verdadeiramente é. Foi por isso que eu não intervi. Então você se condenou a uma vida inteira numa gaiola, só pra ficar de olho em mim. Meu dever. Eu lhe trouxe a esse mundo. Então, E aí ele olha, e aí o fogo desaparece. Ele olha pra você de novo, agora nessa forma mais humanizada. E aí você vê que ele levanta e o fogo volta, né? Mas isso tudo agora não faz sentido. Você está desperto. Você é um de nós agora. Você pode vir comigo para a ilha. E nós podemos deixar esse plano de material ao seu destino. Seja ele uma morte gelada, seja ele um cheiro de defunto, uma podridão. Seja ele o que você quer, o destino final deles. Eu não me importo. Mas eu me importo com você. Vamos, nessa hora o vamos Hélio comigo. se levanta, bate um pouco a poeira da sujeira, assim, da perna e tudo mais. Me desculpa, mas eu vou ter que recusar a sua oferta. Eu, como você provavelmente viu, eu criei laços aqui. E agora, mais claro do que nunca, eu consigo ver que eu baguncei a vida de muita gente. E eu preciso voltar. Eu preciso consertar isso. A vida da humanidade não pode estar à mercê dos caprichos dos deuses. E essa pele
Aí eu mostro o meu corpo, assim, meu braço humano pra ele. Isso veio dela, da mãe que eu nunca tive, da mãe que as circunstâncias não me permitiram usufruir. Então por ela, eu protegerei cada centímetro dessa carne. Aí ele mostra, assim, o braço Uhum. de pele. Você vê que ele olha pra você falando isso. Você vê um pingo de lava sai do olho dele, assim, queimar até o chão, assim, continuar queimando. Você vê por um momento, tem um silêncio constrangedor com o negócio só travando e queimando o chão em volta. Você é um tolo, velho. Você é um tolo. Mas você me lembra dela. Ele, ele olha pro lado. Existe um destino. Um destino que foi traçado quando você decidiu consumir essa pedra, essa carne que você tem não será sua de direito. Você está num caminho agora que é irreversível. Ou pelo menos, você terá de trabalhar duro para reverter. Se você quiser se manter humano. Se você simplesmente esquecesse essa pele, viesse comigo na ilha, esse destino, lá o tempo não passa. Você não teria que assumir esse destino. Mas agora, se você for ficar aqui, você precisa saber. Olha, Existiu um homem antes de mim. Um de nós que saiu da ilha e decidiu participar na criação desse mundo material. Um dos nossos. O que você carrega é parte do que ele era. É parte do que ele se tornou ao se tornar um dos criadores desse mundo. E esse lugar, esse trono de fogo, ele está vazio. E eu imagino que você saiba que você não é o único que pretende ocupá-lo. Se você quiser se manter humano, você tem uma escolha. Ou você ocupa o trono e perde sua humanidade. E perde quem você é. E perde o nome de Hélio. E se torna o espírito do verão. Ou você escolhe um deles para te suceder. Você escolhe um desses outros herdeiros. Desses outros seres, entes, que querem ocupar esse trono para carregar a sua chama. e se não houver mais trono? As estações precisam continuar existindo. O equilíbrio depende disso. Se não há ninguém no trono, você sabe o que acontece. O inverno, o trono do inverno está ocupado. O inverno começa a crescer descontroladamente até consumir essa terra. Alguém precisa sentar no trono do verão. Uhum. Ou será você, Hélio, ou um dos malditos que tentou capturar a sua mãe. E aí você vê que ele mostra um close com a fogueira Uhum, de um dos caras que capturou que te roubou, saca? Que uhum. consumiu, que capturou ele, um anão de barba branca, e você vê que porque ele estava no Na forma. porque ele estava na ilha, porque ele foi contaminado pelo poder da ilha. Então Uhum. você vê que os olhos dele eles são de fogo, idênticos aos olhos O desse do homem. anão que você tá falando? Do anão, exato. O Uhum, anão, ele foi contaminado pela ilha, contaminado pelo fogo primordial. uhum, E você vê que ele que te vendeu pra sua mãe, para suas mães. Ele que vendeu esse ser que se chamou de seu pai para suas mães. E com dinheiro e você vê que o seu pai tá te mostrando isso. Com o dinheiro que ele vendeu você, ele construiu uma empresa, um sindicato, uma corporação que fez ele crescer e crescer e crescer até ele se tornar o rei dos Jeff anões. Bezos, no caso. Na verdade, ele é o chefe do Jeff Bezos. É. E aí você vê que esse anão de barba branca, de olhos flamejantes, ele é um dos homens que quer sentar no trono do verão. Ou, e aí você vê que ele puxa a mesma, uma outra imagem, e você vê que num local onde tem vários seres de capuz e um culto ao fogo. E no centro desse local de culto, um ser insetoide, de asas
e asas flamejantes e uma bunda brilhante que ilumina essa sala. Ambos esses inimigos estão lhe esperando na cidade onde o tempo não passa. Ambos esses inimigos querem ser o próximo espírito do verão. Então eles estão na ilha. Eles estão na ilha sagradona pra caralho? Não, eles estão na cidade de Ah, fim dos tá. tempos. Ah, na cidade Fim dos Tempos. Sim. Ele olha pra você e fala: ambos desses, um de vocês três precisa ser o espírito. Não for você, Hélio, caberá caberá a ti escolher qual dos dois. E essa é a escolha que você tem que fazer. Ou, e aí você vê que ele tira tudo isso, você pode vir comigo agora. O que você me oferece de bom? Imortalidade, sua família de volta, conhecer o lugar que salvou, ou pelo menos tentou salvar a sua mãe. Hum, Um lugar onde o inverno não irá chegar, onde a morte não irá chegar. Um local à direita do seu pai, como que chama o moço? Meu pai? Vilinor. Virinor. Eu não pude nascer da minha mãe e eu não pude viver no meu lugar de origem. Depois eu fui vendido para uma casa nobre e lá eu também não pude viver. E eu não pude ter a minha tão sonhada liberdade. Agora, entre os mortais, entre os homens e entre as famílias que eu formei, eu finalmente tenho uma terra. Não me interessa a imortalidade. Me interessa terminar a minha jornada aqui, seja ela qual for. Você vê que ele ingênuo, e você vê que, tipo assim, por um segundo o cabelo dele faz uma erupção, assim, você vê que ele ingênuo! Hum. Você Mas vê que ele você pode me oferecer algo muito útil. Treinamento. Nós podemos ter um acordo. Eu passo um tempo com você, você me ensina o que eu preciso saber sobre o meu povo e o que eu preciso saber sobre mim mesmo. E é só isso. E não espere que eu te chame de pai. Nossa, faz um traumatizei teste, ele por de favor, volta, né? de persuasão, por favor. Faz Ai. um 2d6 aí. E carisma, né? Eu tenho carisma pra Carisma, caralho. não, carisma. É, tá. Nossa, 12. Ele te olha nos olhos. Você tem 3 dias. E aí ele senta. O que você quer saber? E a gente pode terminar aqui. Tudo. Eu ia fazer meu movimento de level up ser um treinamento com ele, mas a gente deixa Gostei, pra próxima. gostei, 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 gostei. É isso, gente. Traumatizem seus pais de volta, tá? Funciona pra caralho. É assim, você sai de qualquer uma com essa. É, meus amigos, estamos agora É, sabendo como ele se tornou o que ele é. Estamos que ele é. sabendo o que está ali. É Hélio. Gostou do nome? Ai, deixa eu treinar aqui também. Aí É, vamos. e espero que tenha sido uma montanha-russa emocional, como a gente pode perceber que foi para o André. Nossa senhora, novelão, Claramente filho. fumando. Nossa. Mas mais Uhum. que isso, gente, eu queria agradecer a todos vocês que estão aí na Twitch com a gente, todos vocês que estão assistindo a gente no YouTube. Essa foi a introdução da nova jornada de Hélio na próxima temporada. Lembrando que a gente vai ter mais algumas sessões individuais, a gente ainda tem 3 sessões individuais vindo por aí. Então fiquem ligados lá no Instagram, que a gente divulga tudo por lá no Twitter, que a gente também divulga tudo por lá. Mas mais que isso, se inscreva, curta a página, mande para um amigo seu, mande para alguém com Daddy Issues, né? Adorei essa é uma boa episódio para você mandar para alguém com Daddy Nossa, Issues. pois é. Mas eu queria então agradecer a presença de todos, agradecer ao meu querido produtor Marlon, que está por trás das câmeras hoje, colocando as imagens bonitas pra gente, trabalhando em tornar esses episódios mais palatáveis, editadinhos, bonitinhos lá pro YouTube. Mas mais que isso, eu queria agradecer ao meu querido amigo André por estar com a gente aqui hoje. André, antes da gente finalizar, você gostaria de passar alguma mensagem para os nossos queridos ouvintes, para os nossos queridos Pô, jogadores? não, gente, agradecer aí a galera que colou pra ver, pra dar palpite, pra conferir, né? Tem uns amigos meus aí que estão vendo, eu acho pela primeira vez, o RPG e tal.
pode dar um feedback, pode comentar lá, fica à vontade pra comentar no Insta o que vocês achou, comentar as artes, caralho, dar palpite. Quiser animar a jogar com a gente um dia também, dá a ideia que a gente monta uma sessão só pra vocês, né? A gente faz uma parada legal, assim, pra quem é inexperiente. Igual eu, tipo, essa é a primeira sessão longa, assim, que eu faço e valeu aí todo mundo que abriu o coração pra ver, né? Diferente Exatamente. do Muito Hélio, que não obrigado, abriu o André. coração nem a pau. Muito obrigado, André. Foi ótimo ter essa sessão mais voltada contigo. É bom ver você interpretando. Eu acho que você é uma das pessoas que melhor interpreta o seu personagem, na minha opinião, na mesa. Então é muito bom te dar mais tempo aí, apesar de eu ter falado muito. Nada, é isso aí Mas muito mesmo, você é o obrigado. mestre. Ô, Muito valeu, obrigado a gente, tudo todos nosso. Tudo e valeu, um Marlão grande também, que tá abraço aí, do ó. clube. Abraço, beijo.